E eu tô aqui pronta, né, esperando o meu noivo pra ir pra casa dele. Também tenho que rezar meu terço. Olha, ganhei um terço novo do meu irmão. Quer dizer, eu praticamente implorei por esse terço, né, porque ele não queria me dar. Mas eu achei a coisa mais linda. Precisava desse terço? Não, mas olha só, ele tem a imagem de Santa Rita. E ele é um azul escuro, sabe? Aquele azul bem escuro. Coisa mais linda, né? Então tenho que rezar o meu terço, que tá aqui já esperando. E assim, é uma conversa, sabe? Eu tava olhando aqui, eu passei um bom tempo na Shopee, porque como eu compartilhei com vocês, eu tô gostando muito de pintar. Na verdade, pintar não, desenhar, né? Desenhar e pintar. Só que pintar é uma coisa que eu não tô fazendo muito, porque, como eu compartilhei no outro vídeo, se você assistiu, eu não tenho lápis de cor. Agora eu tenho giz de cera que eu comprei. Quer dizer, minha mãe me presenteou. E tá chegando uns lápis que eu comprei, né? Lápis de cor normal. E eu tava pensando comigo, sabe? Se eu tivesse dinheiro, assim, pra comprar o que eu quisesse. Vamos supor, se hoje fosse meu aniversário. Eu tava pensando no banheiro enquanto eu tava me arrumando. Eu fiquei pensando, se hoje fosse meu aniversário e as pessoas fossem me presentear, sinceramente, eu só ficaria, assim, feliz. Eu só iria querer presente, tipo, se fosse... Eu só queria apenas um presente, um caderno de desenho. Tá entendendo? Eu percebi que faz um bom tempo que eu não fico mais querendo presentes. Antes eu gostava, sabe, quando chegava meu aniversário, porque eu ficava ansiosa esperando. Ai, qual será o presente que a minha mãe vai me dar? Hoje em dia não me importa. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, e assim, né, eu queria muito, muito, muito ganhar uma cartinha das minhas amigas. Sabe? Tipo, eu não queria presente. E todas duas, né, me deram presentes. Tipo, eu não tô reclamando, sabe? Mas é que eu preferia que elas me dessem algo escrito do que elas tivessem gasto dinheiro comigo, sabe? Gasto dinheiro pra comprar aquilo. Então, eu vou ser sincera aqui com vocês. Eu sou aquele tipo de pessoa que prefere algo que você escreva, uma simples carta, ou às vezes nem precisa ser uma carta, uma simples frase que você queira escrever, sabe? Talvez você pode me dar um único bombom com um escrito. Eu vou lembrar disso pro resto da vida. Agora, se você me der qualquer objeto, eu vou esquecer. Tá entendendo? Eu vou esquecer. Porque eu não lembro dessas coisas. O meu noivo, ele já me deu diversas coisas. E eu não lembro. Assim, às vezes eu acabo esquecendo os presentes que me deu no aniversário. Mas o presente mais especial que ele me deu escrito. Ele me deu 2 presentes que ele tinha algo escrito. Esse aí eu nunca esqueci. Sabe? Porque são presentes que fica marcado. Então eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu tava esperando muito uma cartinha, sabe? E ambas compraram presente e eu fiz, caramba, que bom, né? Eu fico feliz de terem lembrado de mim. Mas não precisava ter gasto dinheiro, sabe? Eu sempre percebia que eu sempre valorizava as coisas mais simples. Uma carta pra mim era muito mais importante do que, vamos supor, uma peça de roupa. Porque, confesso pra você que eu não consigo lembrar a peça de roupa que alguém me deu há muito tempo atrás. Eu não tô dizendo que eu não fico grata ou que eu não gostei. Não é nada disso. É que às vezes a gente valoriza tanto, vamos supor, as coisas físicas, sabe? Presentes materiais. Só que com o tempo eu vi que, na verdade, eu sempre gostava muito das coisas que, às vezes, que o dinheiro não comprava, sabe? Coisas simples. Um simples bilhete, talvez levar para uma viagem. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu troquei presente, né? Eu falei pro meu noivo que eu não queria presente. Eu queria que ele me levasse pra minha praia preferida. E ele me levou, foi o presente mais lindo. Eu fiquei muito feliz. Nesse aniversário eu não ganhei presente. Eu optei em escolher experiência. E, tipo, foi uma coisa que eu não esqueci, sabe? Foi muito bom. Foi muito, assim, gratificante pra minha alma. Sempre que eu lembro desse dia, eu fico muito feliz, porque foi um dia, assim, incrível, né? Eu sou uma pessoa que ama aventuras.
Então eu comecei a analisar o quanto eu gosto, assim, o quanto eu valorizo essas coisas. Talvez porque a minha alma é muito sentimental, pode ser. Mas eu sou aquela pessoa que, como eu falei, se hoje fosse meu aniversário, seria complicado, porque assim, como eu falei, o presente que eu estaria esperando era um caderno de desenho ou um kit de pintura, né? Mas graças a Deus eu já consegui meus lápis, né? Tá chegando, ainda não tá no meio do caminho ainda. E eu falta só comprar o caderno de desenho, tá? Eu não quero comprar aquele monte de coisa, eu não ligo pra essas coisas não. Só quero ter um caderno de desenho pra desenhar, né? E um lápis de cor pra poder pintar as coisas que eu faço. Então eu fiquei pensando. Eu lembro que eu falei assim pro meu noivo que eu queria 3 coisas, né? Porque ele vai me presentear com um caderno de desenho. E eu comecei a procurar. É porque na verdade eu ia comprar uma coisa e desistir. Eu fiz, isso não faz sentido, algo que eu queria comprar. Então eu desisti, fiquei só com 2 coisas. Só que eu falei assim, mas eu falei pra ele que era 3, então eu tenho que buscar essa outra coisa que eu queria. Só que eu parei pra pensar, mas na verdade eu não quero nada, sabe? Eu só quero só as 2 coisas que são de desenho, né? Que é um caderno de desenho e uma caneta específica. E eu fiz, eu não quero nada disso mais, né? Eu não quero essa outra coisa porque eu vi que não tinha nada a ver comigo. Que também era sobre desenho, mas não tinha nada a ver. Aí eu fiz, eu não preciso comprar uma terceira coisa. Tudo bem, sabe? E o que eu quero dizer com isso é que eu vejo que eu sempre fui meio assim, sabe? Eu nunca gostei de comprar coisas que eu não precisava. Vou comprar isso aqui só porque a pessoa está pedindo pra eu comprar. Olha, a pessoa está dizendo, vou te dar um presente, sabe? Então eu compro qualquer coisa só pra ter aquilo. Então eu não consigo mais ser desse jeito, sabe? Como eu falei, eu tava até brincando comigo. Caramba, se hoje fosse meu aniversário, eu estaria esperando um kit de pintura, porque eu não tenho. Mas se eu já tivesse, eu não estaria esperando nada. Um bolo. Sim, um bolo estaria esperando. E uma rosa. E um bilhete. Só isso. Tipo, não tô dizendo que é obrigatório, sabe? Mas eu não ligo assim pra presentes físicos. Às vezes eu fico até assim meio pensativa, porque às vezes as pessoas estão se endividando pra te dar alguma coisa, algo material, sabe? E eu sempre fui aquela pessoa que valoriza. Vamos supor, se eu ganhasse um desenho, eu ficaria muito feliz. Eu fico até brincando, se eu ganhar... Eu lembro que uma vez, né, eu tava no fundamental, e uma amiga minha, né, da escola, ela fez um desenho, bonequinhas, né, fez 3 bonequinhas dizendo que era eu, ela e a outra menina, né, outra amiga. Caramba, eu guardei isso muitos anos, muitos. A menina nem lembrava mais de mim, a menina tava mudando, já tinha mudado de escola, nem sabia que eu existia mais, e eu ainda guardava aquilo porque era algo especial pra mim, sabe? Como eu falei, eu valorizo muito essas coisas. Essas coisas é como se a pessoa tivesse pensado em mim, entende? É dessa forma que eu vejo. Quando você faz uma carta, é como se você tivesse pensado nessa outra pessoa. Quando você faz um desenho especificamente para aquela pessoa, você dedicou seu tempo e você pensou nela. É isso que eu penso, sabe, dos presentes artesanais. Eu não tô falando de coisas que você vai fazer, tipo uma pulseira, não. Eu tô falando assim de uma carta, de um bilhete, ou apenas de uma frase, ou de você ir ali comprar um único bombom e escrever alguma coisa. Fazer um desenho, sabe? Uma comida. Então eu sempre valorizo muito essas coisas desde os meus 15 anos. E eu ficava, por que essas meninas não me deram uma carta, meu Deus? Tipo, eu gostei muito, né, do presente de uma delas. Uma me deu um presente que eu amei muito, mas eu fiquei, por que não me deu uma carta, sabe? Porque eu sou uma pessoa que, como eu falei. E a outra me deu um presente que eu guardei pra sempre como presente que eu não gostei. Tipo, com o tempo eu doei, porque realmente o presente não tinha nada a ver comigo, porque era algo extremamente... Não tinha nada, não era o meu estilo, não tinha nada a ver. Eu nunca tinha usado um negócio daquele e a pessoa disse que eu amava. E eu fiquei... Será que a pessoa não me conhece porque ela disse que eu amava isso, sendo que eu nunca tinha usado? Aí eu fiquei, caramba, ela poderia ter me dado uma carta, um bilhete. Eu sei que muitas vezes as pessoas não dão porque elas acham que isso é algo muito pequeno.
né? Eu sei que tem pessoas que, se realmente receberem isso, vão ficar extremamente chateadas. Poxa, um bilhete, uma carta, um desenho. Por que a pessoa me deu isso? Na frente, finge que gostou, mas pelas costas começa a falar, sabe? Mas eu acho isso muito legal. Eu fico muito feliz, sabe? Quando eu ganho um presente e ele vem acompanhado de um bilhete, eu vou contar um segredo. Eu foco mais no bilhete do que no presente. Tipo, toda vez. O meu noivo recentemente me deu e eu foquei mais no bilhete que ele tinha me dado, que na verdade era um pedido, né? Do que no presente em si. Eu foquei mais no bilhete. A mesma coisa quando ele me deu o primeiro presente de namoro. Eu foquei mais no bilhete do que no presente em si. Porque era como se aquela cartinha, aquele gesto simples significasse mais pra mim do que o presente no todo, né? Então era isso que eu tava aqui pensando. Então eu tava olhando aqui no aplicativo, passei 1 hora na Shopee procurando coisas, o que comprar pra colocar no lugar daquilo que eu não quero. Mas se eu não quero mais comprar o que eu ia comprar, por que eu preciso ficar procurando coisas que eu sei que eu não quero comprar, que eu não tô precisando, só porque eu tenho que comprar 3 coisas? Então às vezes a gente não precisa. Isso também me fez lembrar de um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás, de uma mulher que ela disse que estava passeando no shopping com a filha, né? E ela chegou a filha dela tava tranquila, uma criança, tava tranquila, caminhando, tava nem aí, não tava chorando, não tava se esperneando, fazendo nada. Ela disse que chegou pra menina, olhou assim e falou: "Ô filha, você quer alguma coisa?" Ela disse que foi automático, só baixou ela perguntar se quer alguma coisa. E a menina começou a olhar e entrou na loja, pegou algo, segundo a mãe dela, que não era nem pra idade dela, e começou a chorar dizendo que queria aquilo. Aí ela entendeu que a gente não precisa de certas coisas. A gente acha que precisa, a gente coloca no nosso cérebro, ou pessoas colocam, né? Falam que a gente precisa, então a gente começa a achar que só vive se tiver aquilo. Então eu fiquei observando, gente, é verdade. Aconteceu muitas vezes comigo, né? Quando eu tava assim com a minha mãe em algum lugar, ou até mesmo em casa, minha mãe dizia assim: "Você quer alguma coisa?" Eu lembro que uma vez eu tava na loja e minha mãe fez assim: "Você quer alguma coisa?" E eu fiz igual a menina, eu dei um 360. Girei procurando o que é que eu quero. Mas se você entrou na loja sem querer nada, por que você tá procurando algo só porque alguém te perguntou se você quer algo? Só porque alguém disse: "Olha, você não quer nada daqui?" Sabe? Se você entrou ali convicta que não queria nada, então por que agora você quer só porque alguém te perguntou? Aí quando ela falou isso, eu fiz: gente, é verdade. A mesma coisa é quando às vezes você tá ciente que você não precisa de nada e alguém fala: "Olha, você precisa disso aqui." Aí você olha e pensa: poxa, é verdade, eu preciso disso. Aí coloca na cabeça: eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso. E às vezes você não precisa. É só alguém que colocou na sua cabeça de que você precisa. Mensagem do meu noivo que acabou de chegar aqui. Pessoas que colocam na sua cabeça dizendo que você precisa de tal coisa. Então, era basicamente isso que eu queria falar, sabe? É que eu fiquei assim surpresa comigo, enquanto eu tenho notado que eu não quero comprar coisas, sabe? Quando eu quero comprar coisas, são coisas assim muito, 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 muito específicas. Nesse caso, eu comecei a desenhar, como eu falei no vídeo anterior, eu não tinha nada. E meu caderno só tem 3 folhas, que é até um bloquinho que eu tenho. Aí agora eu preciso comprar, eu ainda não comprei. Os lápis estão chegando, mas o caderno de desenho, pretendo comprar ele hoje pra continuar os desenhos, né? Pra continuar desenhando. E tá sendo algo que tá me relaxando muito, sabe? Que tá me controlando, ajudando na minha ansiedade. E era isso que eu queria falar. Que Deus abençoe a todos nós. Muita fé, muita força. É apenas um desabafo de amiga, sabe? Falando de coisas da vida, coisas que estão no coração. Bye!